Boa tarde, alunos do oitavo ano. Espero que estejam todos bem. Nós vamos hoje, na nossa aula de matemática, relembrar como se calcula o MDC. Lembrando que nós estamos estudando expressões algébricas e nessa página 109 ficou uma atividade que eu pedi para vocês. E hoje eu vou mostrar que essa primeira questão ela pediu para calcular o MMC e o MDC dos números, certo? Por que nós precisamos saber isso para resolver frações algébricas? Porque as frações algébricas, como nós sabemos, elas são resolvidas assim, calculando o MMC dos denominadores que agora, vão passar a ser esses denominadores expressões algébricas, ou seja, expressões que contêm letras e números. Mas antes de trabalharmos isso diretamente com as expressões algébricas, eu vou mostrar para vocês, ou vou lembrar vocês como é que faz esse MDC com números. Eu acho que o MMC todo mundo já sabe, não tem muita dificuldade. Mas se tiver, depois a gente vai estar fazendo também. Hoje eu queria queria aperfeiçoar essa questão do MDC. O que é MDC? MDC é máximo divisor comum, ou seja, é o maior número que dá de dividir, não é? No caso aqui da letra A, esses três números, 24, 36 e 40. Então, lembrando que pode ir de 2 a infinitos números, esses números que nós podemos calcular o MDC, tanto o MDC como o MMC. Mas lembrando, MDC é máximo divisor comum e MMC é mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor número que pode ser múltiplo, não é? No caso aqui da letra A, desses três. Mas como eu falei, hoje eu quero mostrar para vocês basicamente o cálculo do MDC, do máximo divisor comum. Existem algumas formas de fazer isso. Eu prefiro, isso é preferência minha, fazer separadamente. Fazer o que? Fazer a decomposição separado desses números. Do 24, né? Vou passar a linha aqui para fazer a decomposição. Do 36, passar a linha aqui também. E do 40. Vou passar aqui também, certo? Então aí são os três números, né, que nós vamos começar fazendo. Como é que a gente começa a fazer isso? A gente começa fazendo o seguinte, fazendo a decomposição desses números. Como é que decompõe? Eu vou procurar o menor número possível. Esse processo é muito parecido com o do MMC, mas lembrando que nós estamos fazendo o MDC. Eu vou procurar o menor número possível, com exceção do 0 e 1, para dividir esse número aqui. E vou dividindo até não ter de dividir mais, ou seja, até aqui chegar no 1. Então, o menor possível, com exceção do 0 e do 1, que dá dividir 24, é o 2, certo? Então, aqui eu vou dividir de 24 por 2, dá 12. 12 também dá por 2, que dá 6. 6 também dá por 2, que dá 3. O 3 só dá por 3, que dá 1. Pronto, fiz a decomposição do 24. Vou fazer a mesma coisa com 36. Como é um número par também dá de começar por 2. 36 por 2 dá 18, certo? 18 dá por 2, que dá 9. 9 não dá por 2, mas dá por 3, que dá 3. E 3 dá por 3, que dá 1. Certo? Então, fiz a decomposição também do 36. Agora eu vou fazer do 40. Ó. 40 dá por 2, que dá 20. Dá por 2, que dá 10. 10 também dá por 2, que dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Certo? Então, fiz a decomposição de todos os números. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou procurar os divisores que nós encontramos aqui, que seja comum nos três casos. Então, primeiro aqui eu tenho o 2 que aparece nos três casos, certo? 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, vou pegar ele e colocar aqui, porque eu vou precisar multiplicar. Vai ser 2 vezes. Vou ver se eu consigo melhorar um pouco isso aqui. Ser 2 vezes.
Aqui nós vemos também que aqui também ó, tem 2 aqui e 2 aqui, certo? Ou seja, também vou multiplicar por 2. Aqui eu tenho 2 aqui, mas não tem mais 2 aqui para juntar. Só tem aqui, mas não serve. Tem que ter nos 3 casos, certo? Porque como a própria diz, MDC é máximo divisor comum. Essa palavra comum quer dizer que pertence aos 3 números que está sendo extraído esse MDC. E aqui eu tenho 3, também tem 3 aqui, né? Mas aqui não tem. E aqui eu tenho 5 que não tem nem no 36 nem no 24. Ou seja, aqui só vai ficar mesmo 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 é 4. Então qual é o maior divisor comum esses 3 números? É 4, certo? Então essa seria a resposta. O MDC de 24, 36 e 40 é 4, tá bom? Então vocês façam aí que eu vou apagar aqui para continuar a fazer as outras. Agora eu vou pegar aqui a letra B. A letra B nós temos quem? Na letra B nós temos 30, esse é um pouquinho maior, né? Vou botar um pouquinho mais para cá. 30. Nós temos 45. 45. Nós temos 75. 75. E nós temos 90. Então tá aí. Aí nós vamos fazer o mesmo processo, vamos decompor cada um deles. Sempre tentando começar com o menor número possível, tá? E no caso aqui, o menor número possível, no caso do 30, é justamente o 2, por ele ser o número par. Então aqui dá por 2, que dá 15. 15 já não dá por 2, mas dá por 3, que dá 5. 5 só dá por 5, que dá 1. Pronto, fiz a decomposição do primeiro. Agora eu vou para o segundo. 45 não dá por 2. O próximo número é 3. 45 dá dividido para 3? Dá. 45 por 3 dá 15. 15 dá por 3 de novo, que dá 5. 5 só dá por 5, que dá 1. Então, quando aqui chega em 1, acabou, certo? 75 não dá por 2, mas também dá por 3. 75 por 3 dá 25. 25 já não dá mais por 3. 25 dá por 5, que dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Agora aqui fica 90. Como é um número par, dá por 2. 90 por 2 dá 45. 45 não dá por 2, mas dá por 3, que dá 15. 15 também dá por 3, que dá 5. 5 só dá por 5, que dá 1, certo? Então vamos juntar agora. Aqui eu tenho 2, mas aqui eu não tenho 2 e nem aqui também. Só vou ter 2 no 30 e no 90, justamente porque são os únicos dois números que são pares. Então o 2, nesse caso, não vai servir aqui para multiplicar. Aqui eu tenho 3 no primeiro. Deixa eu mudar a cor aqui para ver se fica melhor. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho... Opa, o de cima logo. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Ou seja, o 3 apareceu em todos os casos. Então, 3 é o primeiro número que eu vou multiplicar. Aqui apareceu outro 3. Não, melhor, aqui acabou, né? Então, o 3 já não dá mais, porque o 3 só apareceu uma vez aqui. Agora, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. Então, o 5 também apareceu em todos os casos. Ou seja, o MDC de 30, 45, 75 e 90 é 3 vezes 5. E 3 vezes 5 é 15. Então, 15 é o maior divisor comum entre esses 4 números, certo? Então, vocês passam aí. Eu vou apagar aqui para partir para outra. Aí, olha, continuando aqui, nós vamos ter, ó, mais uma vez, vou pegar aqui o azulzinho, na letra C, 18, 25 e 9. Então, nós vamos colocar eles aqui para fazer o mesmo processo. 18, calcular, 25, fatorar,
e por último 9. Pronto. Agora nós vamos fazer sempre o mesmo processo, sempre fatorando, procurando os números que dê dividir esses números, sempre começando com o menor possível. No caso do 18, por ele ser um número par, e todo número par é divisível para 2, nós vamos começar aqui com 2, tá? Então aqui vai ficar, ó. Aqui vai ficar 2, 18 por 2 dá 9. 9 não dá mais por 2, mas dá por 3, que dá 3. 3 dá por 3, que dá 1. Certo? Então aqui nós encontramos a fatoração destes 8. Aqui o 25 não dá de começar por 2 por ele ser um número ímpar. Também não dá por 3. Aliás, vocês sabem como é que sabe se um número é divisível por 3? É só somar os seus algarismos. 25 é formado por quem? Por 2 e 5. Se eu somar 2 e 5 dá 7. Se o número formado pela soma dos algarismos for um número dividido para 3, esse número todo número divide para 3. Mas aqui, ó, 2 e 5 dá 7. 7 não é divisível por 3. Não tem nenhum número que vezes 3 dá 25. Então não dá. O número que dá a dividir 25 é o próprio 5. Número divisível para 5 são quem? São os números que terminam em 0 e em 5, certo? 25 dá por 5, que dá 5, né? 5 dá por 5, que dá 1, certo? O 9 aqui, o 9 dá por 3, que dá 3. O 3 dá por 3, que dá 1. Beleza? Então, nós vamos ver aqui qual é o número que aparece em todos os casos. Aqui eu tenho 2, mas já aqui eu não tenho nem aqui. Aqui eu tenho 3, tem aqui, não é? Mas não tem aqui. Aqui eu tenho 5 e só tem 5 aqui. Ou seja, nesse caso, gente, o maior divisor comum desses três números, quando nós fazemos a decomposição, não tem ninguém para multiplicar, nós consideramos como maior divisor comum o próprio 1, ou apenas dizendo que não possui, certo? Mas no caso aqui, eu posso dizer que o maior divisor comum de 18, 25 e 9 é o próprio 1. Isso acontece quando não temos nenhum caso. Por quê? Porque todo número dá de se dividir para 1. Então, é um divisor comum de todo número. Qualquer número dá para dividir para 1, tá certo? Então, nesse caso aí, fica assim mesmo. Tá aí. É isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? Fazer a correção dessa questão. Na próxima aula, eu vou mostrar como fazer esse mesmo cálculo, só que com expressões algébricas. Aí sim, ela demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de elaboração, um pouco mais de entendimento sobre esse assunto, porque vocês sabem que toda vez que nós incluímos letras na matemática, os cálculos tendem a complicar um pouquinho. Mas não é nada que não dê de aprender. Vocês vão ver que parece muito com a fatoração, que foi o assunto da nossa prova. Na verdade, a fatoração, de expressões algébricas é a base de se responder frações algébricas. Então, nós vamos calcular o MMC, o MDC, melhor dizendo, de expressões algébricas usando esse conhecimento de fatoração, beleza? Então, na próxima aula eu mostro essa questão 2 e essa questão 3. Não estou passando para você responder, porque ainda não dei exemplos disso. Mas se você quiser tentar, você pode. Mas ainda não passei e eu vou mostrar na próxima aula, dentro da atividade, como é que faz isso. Então, fiquem com Deus, e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.